Vitale Saúde. Olá, muito boa tarde. A nossa primeira edição do programa Vitale Saúde. E hoje nós teremos duas participações mais que especiais para essa estreia. Será a participação dos doutores Tiago Noronha e da doutora Carolina Isabela, os cardiologistas da Clínica Vitale. E você que tem alguma dúvida sobre doenças cardiológicas, as doenças do coração, ainda dá tempo de participar, hein? E para participar é muito fácil. Basta apenas você mandar uma mensagem no WhatsApp. Anote aí o número: 629-8633-9247, ou também pela transmissão que nós estamos fazendo aí no Instagram da Clínica Vitale. Eu, Morgana Rosa, aguardo vocês. O programa Vitale Saúde está no ar. De doutores Tiago Noronha, doutora Carolina Isabela, eu inicio, desejando as boas-vindas. Primeira edição do nosso programa Vitale Saúde, um sonho, para nós da Clínica Vitale. E eu agradeço a presença, agradeço a oportunidade. Doutor Tiago Noronha é aqui da cidade, doutor? Fala um pouquinho para a gente sobre aí o seu histórico profissional. Formou-se, retornou aqui para a cidade. Boa tarde a todos os telespectadores. Cumprimentar os meus amigos aqui, doutora Carolina, Morgana, aos demais que estão nos acompanhando na TV, nas redes sociais. Então, é com muito prazer que a gente está dando esse pontapé inicial nesse programa aqui hoje. Com muita satisfação que eu venho de volta a Porangatu tentar quebrar o paradigma que santo de casa não faz milagre, Saí há mais ou menos uns 20 anos atrás para me aperfeiçoar, estudar em Goiânia. Consegui fazer minha formação pela UNIRG, Universidade de Gurupi. Fiz meu internato em Goiânia. Depois voltei para Porangatu, comecei a trabalhar, fiz uma pós-graduação Lato Sensu em Cardiologia pelo Instituto IPMED, em São Paulo. Comecei os meus trabalhos na área de cardiologia. Depois fui para São José do Rio Preto fazer um estágio em cardiologia clínica pela Instituição Beneficência Portuguesa, em parceria com o Instituto Braille. E, subsequentemente, fui para o Rio de Janeiro, fiz uma pós-graduação em ecocardiografia pelo Instituto do Mercef, que é um dos professores pioneiros de ecocardiografia. Depois fiz uma outra especialidade em ultrassonografia vascular, fiz uma pós em Doppler arterial e venoso de membros inferiores e carótidas em Ribeirão Preto, pela instituição Fatesa, e com muito orgulho consegui voltar para Porangatu. Hoje estou há 14 anos no mercado de trabalho aqui, trabalhando na área de cardiologia clínica, e é com muito prazer que a gente conseguiu
fomentar a primeira parte do nosso projeto, nosso sonho, que é construir a clínica para poder trazer mais saúde, qualidade de vida aos porangatuenses e a todas as populações das cidades circunvizinhas. Com certeza, né? A população do norte de Goiás só tem a agradecer. Doutora Carolina, muito boa tarde. Doutora Carolina, que não é aqui do estado de Goiás, veio para cá 10 anos, é isso, doutora Carolina? Eu nasci numa cidade que chama Aparecida do Oeste, uma cidade de 3 mil habitantes do interior de São Paulo, deve estar todo mundo assistindo. Depois eu fiz faculdade de medicina no Rio, em Teresópolis, fiz clínica médica lá. E os destinos, como são traçados, por coincidência, eu e o Tiago fizemos a parte de cardiologia na mesma instituição em São José do Rio Preto. Depois, eu também fiz o curso de pós-graduação em ecocardiografia. E hoje estamos muito felizes com esse projeto, com essa iniciativa desse programa, para devolver um pouco, né, Noran, de tudo que a clínica recebe e para tirar as dúvidas e para esclarecer a população, sempre no sentido de prestar um bom serviço. Certo, e é como, né, nós sempre falamos lá na clínica, todos os pacientes que nos acompanham, tanto pelas redes sociais, que nos visitam também, nós buscamos sempre levar, né, um atendimento humanizado, um atendimento diferenciado. Esse é o nosso intuito. E o programa Vitale Saúde, né, doutores, ele tem esse principal objetivo, que é levar, né, a conscientização, ajudar as pessoas, às vezes, que têm algumas dúvidas, né, precisa de uma informação a mais, né, estar aí mais próximo de vocês, né. Então vamos deixar de conversa, vamos logo ao que interessa, que com certeza a população está aí ansioso, né, para saber das respostas, né. Nós tivemos muitas participações, nós lançamos uma caixinha de perguntas lá no Instagram da Clínica Vitale. Eu já convido você que ainda não segue a Clínica Vitale a seguir, porque lá nós postamos sempre muitas informações. Lá nós temos doutores, assim, especialistas totalmente qualificados, e isso sempre para levar o melhor para você. E vamos lá com a primeira pergunta. A pergunta da Rosimeire Camargo, ela que nos enviou lá no Instagram da Clínica Vitale, e diz o seguinte: doutor Tiago, sinto dores no peito esquerdo, uma dor fina e apertada. Pode ser algum problema cardíaco? Então, é muito importante, né, essa pergunta, porque hoje o assunto ele é muito amplo e é um tema que ele é extremamente importante para a nossa sociedade e para o mundo. Hoje, a níveis de informação, hoje a gente, cerca de 30% das mortes que são diagnosticadas e catalogadas, 30% dessas mortes são decorrentes de doenças cardiovasculares, ou seja, doenças cerebrovasculares, doenças vasculares específicas. Geralmente a causa mais comum é o infarto agudo do miocárdio, a segunda causa mais comum são os acidentes cerebrovasculares, que são os AVCs, sejam eles isquêmicos ou hemorrágicos, e as doenças vasculares periféricas, que são as embolias, as tromboses. E, para vocês terem noção, a segunda maior causa de morte no Brasil são as neoplasias, que seguem em segundo com apenas 16%. E o resto são todas as outras causas de morte. Então a gente vê o impacto social desse problema na saúde mundial. Então, assim, essa pergunta é muito importante, porque tem muitas pessoas que sentem dores precordiais e deixam passar. E, assim, a dor precordial, ele é o pilar inicial de uma suspeita de uma doença coronariana. Então, a dor, quando ela aparece, a gente classifica como se fosse a ponta do iceberg. Pode ser que por baixo disso ou por trás disso tenha uma cascata de doença, de problemas que poderiam ser evitados previamente. Mas a dor, ela nos remete a uma investigação mais profunda. A gente tem vários graus de classificação, vários tipos de classificação para essas dores. E assim, é sempre importante passar em uma avaliação para poder fazer uma investigação, até mesmo para poder fazer um estudo mais específico em relação aos riscos e as características das dores, para a gente saber se realmente pode ser uma dor
de risco de doença cardiovascular, ou se pode ser somente uma dor atípica de algumas outras doenças relacionadas a refluxo, retenção de gases, algumas outras dores que são menos impactantes e geram menos riscos de vida. Certo, nós tivemos também aí uma pergunta da Poliana Nogueira, ela, né, que nos acompanha lá também no Instagram da Clínica Vitale, que pergunta o seguinte, doutora Carolina: qual exame é mais eficaz para descobrir se temos alguma doença cardíaca? Tem um exame, doutora? Conta pra gente, porque todo mundo quer saber. Essa ficou mais difícil para mim, né, Noronha? Bom, quando a gente fala de doença do coração, as pessoas às vezes confundem muito, Poliana, porque as doenças do coração, eu tenho várias doenças que podem acontecer no coração. Então, eu tenho, por exemplo, entupimento das artérias do coração, que é o infarto do miocárdio. Eu tenho doença que pode dar na válvula do coração. Eu tenho doenças que pode dar só no músculo do coração. Eu tenho doenças que pode dar numa capa, que chama pericárdio, que cobre o coração. Então, na verdade, dependendo do tipo de doença que eu tenho suspeita, por isso que é tão importante a avaliação médica antes, é o tipo de exame que eu vou fazer. Eu estou suspeitando de uma arritmia, de uma falha no coração, o exame que eu faço normalmente, o Holter de 24 horas. Não, eu estou suspeitando que eu tenho um entupimento da artéria do coração, alguma artéria entupida. O exame normalmente a gente faz esteira, o ecocardiograma de estresse, outros exames. Não, eu estou suspeitando que é uma doença do músculo do coração. Então, dependendo o tipo de doença, é o exame que a gente vai fazer. Então, não existe um exame, igual às vezes os pacientes chegam, não, eu quero fazer um exame de tudo, um que vê tudo de uma vez. Infelizmente, não existe um exame que eu consiga fazer um único para poder responder essa pergunta, mas dependendo do que eu estou procurando, por isso que é tão importante a avaliação clínica antes. Certo, e claro, né, na Clínica Vitale realiza todos esses exames, né? Vamos lá para a pergunta da senhora Maria Josefa, ela enviou a mensagem no WhatsApp da clínica. Doutor Tiago, estava com uma dor no peito e o médico me pediu um teste ergométrico, mas eu tenho um problema no joelho e não consigo fazer a esteira, que o teste ergométrico é aquele da esteira, né, doutor? E agora, o que a dona Maria Josefa pode fazer, doutor? Conta pra gente. Então, Maria Josefa, é o seguinte, como a doutora Carolina já explanou aqui, a gente tem um leque muito amplo de exames na cardiologia. Então, assim, cada exame, ele tem a sua indicação individualizada. Hoje, o teste padrão que a gente tem para fazer essas prevenções e essas avaliações prévias de doenças coronarianas ou dores no peito é o teste ergométrico. O teste ergométrico, para quem não sabe, é um teste de esforço físico. Ele é realizado através de uma esteira rolante ou através de uma bicicleta. Então, hoje, a maior incidência de doença cardiovascular são nas pessoas mais idosas. E a gente sabe que as pessoas mais idosas, algumas têm algumas limitações físicas, limitações motoras, que não conseguem fazer uma caminhada, não conseguem fazer um teste muito efetivo, não conseguem fazer o esforço que às vezes a gente necessita que seja feito para poder fazer a avaliação isquêmica através da esteira. Aí, por isso, foram-se criados vários outros exames para poder suprir essa demanda. Um deles, que é um exame bastante eficaz, bastante acurado, é o teste ergométrico, o eco de estresse, que é um exame que a gente implementou esse ano na clínica, que é um exame que ele veio para complementar a avaliação do teste ergométrico, veio também para poder avaliar os pacientes que não têm condições físicas ou motoras de realizar um teste de esforço. Aí a gente realiza o teste de estresse químico, que a gente usa a dobutamina, que é uma medicação que ela vai fazer com que o coração se acelere de forma como se a gente estivesse praticando atividade física. Ou seja, a gente substitui o esforço físico pelo estresse químico. E o ecocardiograma, ele tem uma finalidade um pouco a mais do que o teste ergométrico, porque o teste ergométrico ele vai fazer uma avaliação eletrocardiográfica do coração. E o eco de estresse, a gente faz uma avaliação eletrocardiográfica associado com a avaliação segmentar, que é o trabalho do músculo do coração. Então, assim, a gente tem dois parâmetros de avaliar. Então, assim, é um exame que ele serve para substituir a esteira em pessoas que não conseguem realizá-la, ou às vezes ele é um exame complementar de quem conseguiu fazer o teste ergométrico e o teste foi um pouco inconclusivo.
às vezes o paciente apresentou algum sintoma típico na esteira, mas não apresentou alteração eletrocardiográfica. Aí às vezes a gente submete esse paciente ao eco de estresse para poder avaliar o funcionamento do músculo do coração no momento que apresenta os sintomas, você entendeu? Então assim, ele é um exame um pouco mais complexo, mas ele é um exame um pouco mais elucidativo que o teste ergométrico. Importante é até a gente lembrar, né, Tiago, que antes a gente passava muito apuro com os pacientes aqui. Às vezes o paciente precisava fazer um exame um pouco mais detalhado, por exemplo, fazer a esteira, como diz o Dr. Tiago, às vezes era inconclusivo, a gente não conseguia chegar. Aí a gente precisava mandar esse paciente ou para Goiânia ou para Anápolis para poder fazer essa investigação mais detalhada. E os pacientes com limitação física são muitos, idosos às vezes, porque não é só fazer a esteira, né, Noronha? Precisa chegar ao estresse, né, físico grande. Então, assim, a vinda do ecoestresse lá para a clínica nos ajudou demais. Porque pacientes que antes eu não conseguia resolutividade, hoje a gente consegue com o exame. Então, assim, a gente tem, por exemplo, né, algumas 2 semanas atrás nós fizemos, o Tiago faz o exame na clínica, de um senhor de 80 anos que teve uma dor no peito inespecífica no fim de semana. Ele passou comigo no consultório e aí na hora eu até agradeci a Deus, falei, nossa, eu já ia ter que mandar ele para fora para fazer o exame, para voltar. O Tiago estava na clínica, falei, Tiago, tem um paciente assim, ele falou, não, vamos colocar agora. Fizemos o exame, confirmamos que tinha entupimento da artéria do coração, eu já encaminhei esse paciente direto para fazer o cateterismo, fazer a angioplastia. Então nos trouxe uma resolutividade que esse paciente ia lá em Anápolis, fazer o exame, voltar para mim, eu ia ver que estava entupido, depois eu ia ter que voltar para fazer um cateterismo. O quanto isso ajuda e resolve o problema do doente. Certo, é claro, a Clínica Vitalis sempre buscando essa resolutividade, né? E sempre lembrar também que é um exame não invasivo, é um exame de risco baixo, então é um exame assim que ele não tem muito impedimento de ser realizado. O que basta é estar num centro que tenha um aparato de urgência e emergência para caso todo exame que a gente faz que estressa muito o músculo do coração, existe um grau de risco muito baixo, porque a gente faz, acompanha, supervisiona durante a realização do exame, mas assim, pode vir a acontecer de apresentar alguma instabilidade hemodinâmica, e a importância de ser feito o exame em uma instituição que tenha um aparato, que tenha um respaldo para, se necessário for, uma intervenção emergencial, alguma coisa. E assim, hoje a gente tem o poder de falar que a gente está muito bem estruturado, tanto do ponto de vista físico como de recursos humanos, em treinamento, em capacitação, em aparelhagem, para essas intercorrências emergenciais. Isso aí é muito bom a gente lembrar, porque a gente trabalha com eficiência, resolutividade e segurança para os nossos pacientes. Certo. E antes, né, de nós darmos sequências aí às nossas perguntas, eu vou mandar aqui um abraço para todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, o Instagram da Clínica Vitalis. Estou vendo aqui muitas participações. Nós temos aí a Juliana Pires, a Badia Andrade, Milena, a Cíntia, Célia Gonçalves, Jéssica Natana, que logo mais nós tiraremos as suas dúvidas com os doutores, tá bem? E agora nós vamos para um rápido intervalo, e eu peço que vocês continuem aí, mande sua pergunta, porque logo mais nós vamos aqui dar retorno com os doutores Tiago Noronha e doutora Carolina Isabela, tirando todas as suas dúvidas sobre doenças do coração. Cuidar da sua saúde é o nosso alvo. Somos a Clínica Vitale. Atendimento humanizado, a melhor estrutura e o conforto que você e a sua família precisa. Somos uma clínica de imagem com especialidades médicas completa. Exames com equipamentos de última geração, com imagens 3D e profissionais qualificados. Nós da Vitale cuidamos de tudo para que você tenha o melhor atendimento em saúde de Porangatu e região. Clínica Vitale, Avenida Pedro Pereira Cunha. Agende sua consulta pelos telefones 3362-8658. WhatsApp 986339247. Olá, muito
Boa tarde, voltamos aqui, né, no nosso programa Vitale Saúde. Estamos aqui com os doutores Tiago Noronha, a doutora Carolina Isabela, os cardiologistas da clínica. Estamos recebendo aí muitas participações e você que ainda quer mandar a sua pergunta, não se esqueça, eu vou repetir o número de telefone, é 629 8633-9247. Este é o WhatsApp da Clínica Vitale. Nele você pode estar mandando sua dúvida, mandando sua pergunta. E vamos lá para dar sequência, né? A Adriana Santos nos enviou uma mensagem. Doutora Carolina, depois que tive Covid, tenho tido muita palpitação, aceleração no coração e parece que minha pressão descontrolou. É normal isso acontecer, doutora? Conta pra gente, porque eu acho que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Porque eu trabalho na Clínica Vitale e sempre vejo, né, muitos pacientes questionando isso, que o pós-Covid, ele é bem complicado. Morgana, isso é uma mudança que a gente tem tido depois, né, dessa pandemia, mudança do padrão de pacientes que tem nos procurados e tem tido muito esses pós-Covid, né? Adriana, a Covid é uma doença inflamatória. Sendo uma doença inflamatória, como ela inflama todo o corpo, o pulmão a gente escuta falar muito, mas inflama vários órgãos, inclusive o coração e os vasos. E a repercussão que isso pode dar no coração é sim aumento de pressão, é sim aumento da frequência cardíaca, que são essas acelerações do coração. O que eu tenho percebido é que tem sido uma coisa, às vezes, um pouco temporária, não é uma coisa que tem durado por algum tempo, mas alguns pacientes, a gente percebe muito, não sei se é isso que você também tem visto, Noronha, que quando o paciente está pré-hipertenso, está quase tendo pressão alta, ficava com aquela pressão limite, pós-Covid, às vezes abre um quadro de pressão alta. Às vezes tinha algumas falhas no coração, aquilo aumenta mais. Mas a gente tem tido sim, depois da Covid, essas alterações, tanto de pressão quanto na batida do coração. Certo. E eu acabei de receber aqui, nós temos participação da Rosinei Barbosa, que ela está nos acompanhando lá pelo YouTube, o YouTube, né, da Rede Serra Azul, e ela pergunta, doutor Tiago, os filhos podem herdar doenças cardiovasculares dos pais? Minha mãe morreu e meu pai tem estite. Somos oito filhos, e qual exame podemos fazer para a gente descobrir, detectar, enfim? Com certeza. O fator genético, ele é um fator predisponente de várias doenças. A carga genética, ela tem um valor muito alto. Então, assim, a gente não tem um exame específico, falar assim, temos um exame que a toque de mágica vai descobrir quais os riscos. Isso é feito através de estratificações, vários scores que tem de classificação, uma avaliação clínica muito bem feita, uma anamnese, que é uma investigação da história clínica do paciente. A gente tem que fazer isso tudo, juntar para poder buscar os riscos. Por exemplo, o fator genético associado com uma má condição física, com uma má condição alimentar, com sedentarismo, isso tudo potencializa os riscos. Por exemplo, uma família onde existe doenças cardiovasculares específicas, digamos assim, ateroscleróticas, dislipidêmicas, que são os colesteróis altos, as doenças metabólicas como diabetes, os fatores de risco, as predisposições são maiores. Mas a pessoa, ela pode corrigir isso com alimentação, com atividade física regular. Então, assim, a gente precisa fazer um estudo individualizado, uma avaliação clínica, uma investigação pormenorizada de cada pessoa. Mas se a pessoa já tem na família, ela tem que procurar o quanto antes para poder se prevenir, você entendeu? Mas não significa que se meu pai teve uma doença cardíaca, eu obrigatoriamente vou ter. Você tem outros elementos que você pode evitar ou prevenir esses problemas. Mas é muito importante quem tem um histórico familiar de primeiro grau, por exemplo, pai, mãe, irmãos, começar a cuidar mais cedo, começar a ter mudanças no estilo de vida mais cedo, porque a gente pode até pode ser que não tenha como evitar, a gente pode postergar algum problema. Por exemplo, se tem uma pessoa que tem um histórico, pai e mãe com um infarto na família,
e ele não faz nada, segue sedentário, comendo de forma irregular, sem prática regular de atividade física, estimativamente a gente poderia mensurar que esse paciente, ele poderia vir a ter um evento coronariano aos 55 anos. Homem, o risco após os 45 é muito maior, a mulher após os 55. Então, assim, se ele tinha uma predisposição a ter um evento cardíaco aos 45, 50 anos, se ele começar a fazer um tratamento, um acompanhamento, uma prevenção, pode ser que esse evento venha aos 65, 70, 80, ou às vezes não venha. Ou se vier, venha numa magnitude pequena que a gente consegue remediar para não ter sequelas, complicações tardias mais graves. Sempre a prevenção, né, é o melhor, né? Nós temos também a participação da Maria Heloísa, que pergunta: doutora, a gente vê muito na televisão, nos noticiários, que quem teve Covid, é muito comum no pós-Covid desenvolver embolia pulmonar, né? Problemas pulmonares. Existe algum exame e qual seria este exame que consegue detectar a embolia? E se existe mesmo essa chance de aumentar no pós-Covid? A senhora pode explicar para a gente, por favor? Sim, como a gente estava falando, né, o Covid é uma doença inflamatória. E essa doença inflamatória, ela faz um aumento, né, da coagulação do sangue. Sabe quando a gente corta e faz aquele coágulo num machucadinho, tudo? Esse coágulo começa a acontecer na circulação por causa do vírus. E quando isso acontece, um dos primeiros exames que a gente faz é um exame de sangue, que chama dedímero. A gente hoje já tem recomendação tanto da Sociedade Brasileira de Cardiologia como de Cirurgia Vascular para fazer uma triagem com esse exame de dedímero, para avaliar os riscos que os pacientes têm de ter chance de embolia pulmonar. Quando eu tenho a suspeita de embolia pulmonar, a gente tem um exame que a gente faz, que chama angiotomografia pulmonar. E esse exame é um exame que a gente atualmente já consegue fazer na clínica, é até uma das coisas que, graças a Deus, nós conseguimos implantar na clínica, porque a gente teve uma maratona aí de 2 anos, principalmente os 2 primeiros anos de Covid, que a gente precisava, muitos pacientes com essa suspeita de embolia, pôs pacientes da ambulância, levar para fora, porque a gente não conseguia fazer diagnóstico. E hoje lá na clínica a gente já consegue fazer esse exame. É uma tomografia normal, uma tomografia, né, que entra no aparelho de tomografia, mas ela usa um contraste em que eu vou lá e vou olhar os vasos dos vasos do pulmão e vou olhar se tem algum problema de entupimento nesses vasos. Dependendo do que tiver, o grau desse entupimento, o tratamento vai ser com medicamento, ou às vezes tem que fazer uma cirurgia para ir lá e tirar esse coágulo. A gente tem tido alguns pacientes, né, Noronha, com bastante até frequência, a gente não sabe até que ponto tem a ver com a vacinação, com o Covid, tudo isso ainda é uma coisa que a gente vai saber só mais no futuro, mas a gente tem tido alguns casos mesmo na clínica positivo, às vezes até a gente posta alguns, né, exames de angiotomografia para o pessoal, mas assim, tem tido bastante, assim, a gente não via isso, né, Noronha, antes da Covid, assim, parece que aumentou mesmo. Assim, é até engraçado a gente falar desse tema Covid, né, porque a gente pegou todas as etapas do Covid, né, então a gente pegou a fase hiperaguda do Covid, a gente sofreu como todos, sem saber o que fazer, sem saber como tratar, a gente passamos pela fase intermediária do Covid e estamos aqui hoje falando e trabalhando e cuidando da fase pós-Covid, que, ao meu ver, é uma fase que fez um estrago muito grande na população. É um estrago desde a parte psicológica, com muito comprometimento psiquiátrico, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Isso desencadeia vários outros problemas, taquiarritmias, insuficiência cardíaca, descontrole pressórico, limitação física por falta de ar, qualquer coisa que vai fazer. E assim, a gente andou muito no escuro quando a gente não tinha essa possibilidade de investigação de doenças vasculares. Então assim, a gente ficava muito refém somente da avaliação e do diagnóstico clínico. Isso que a gente conseguiu implementar lá na clínica hoje, ela é muito louvável, muito bom. E assim, tem uma grande parcela dos pacientes pós-Covid que até hoje sofrem muito com falta de ar. A gente chama falta de ar de dispneia. Tem dispneia aos médios, aos mínimos esforços,
faz tomografia de pulmão, tomografia pulmonar absolutamente normal. Aquelas tomografias que enganava a gente. Falava, mas não tem nada no pulmão, a pessoa não tem nada, né? Então, e aí veio as investigações complementares. Aí a gente conseguiu ver que existiam microembolias, que são embolias dos pequenos vasos do pulmão, que isso vai ceifando pedacinho por pedacinho do pulmão, e isso, em efeito acumulativo, gera muita limitação física para o paciente. Então, assim, foi um passo muito importante que a gente conseguiu trazer para a nossa região, até mesmo para poder melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes e da população que a gente acompanha hoje. Certo, o programa está muito bom, nós estamos tendo muitas participações. Vamos aqui rapidinho. A Imaculada Conceição Vasconcelos, ela também está nos acompanhando no YouTube e ela mandou a seguinte pergunta: doutora, gostaria de saber se quem tem arritmia pode fazer esforço físico, ou melhor, pegar peso. Bom, vamos ser breve, depende. A gente normalmente, para fazer essa avaliação, eu preciso que essa paciente faça um teste ergométrico, que é esse teste da esteira que a gente faz lá na clínica, para avaliar se essa é uma arritmia que possa impedir ou não a atividade física. Só fazendo teste ergométrico antes. Certo. Temos também a participação da Joanilda Soares, que também está no YouTube nos acompanhando, e está perguntando: doutor, a arritmia ela pode evoluir para outro problema mais grave no coração? Com certeza, a arritmia é um dos pilares iniciais para a descompensação cardíaca, para a descompensação de pressão, pode gerar insuficiência cardíaca, pode gerar oscilação, alteração pressórica, pode desencadear o infarto agudo do miocárdio para pacientes que têm predisposição e pode principalmente causar doenças cerebrovasculares, que é o AVC isquêmico hemorrágico, que são as doenças mais limitantes do Brasil hoje. Certo, nós temos também a participação da Jéssica Natana, que ela está aí nos acompanhando pelo o Instagram da clínica, e ela nos enviou a seguinte pergunta: doutora, é verdade que o infarto agudo do miocárdio em jovens é quase sempre mais grave do que em pessoas idosas? Isso é verdade, doutora? Oi, Jéssica, que bom que você está acompanhando, um abraço. Sim, normalmente o paciente mais jovem, ele não tem o que a gente chama de circulação colateral, que é tipo uma rede de ajuda das artérias principais. Então a resposta é sim. Normalmente do paciente mais jovem, o infarto tem que fazer muito mais estrago e até a morte do que do paciente um pouco mais idoso. Certo. Nós temos também a participação do Jovenir. Ele fala que sente muitas dores de cabeça, tem tonturas e crises. Isso tem alguma coisa a ver com problemas cardiológicos? Sim, tem relação direta com pressão alta. Pressão alta, um dos principais sintomas são cefaleia, dor de cabeça, turvação visual, escotomas, que é ficar vendo aqueles mosca volante, aquelas luzinhas piscando. Então tem que investigar a pressão. Antigamente achavam-se que era problema de vista. Doía a cabeça, tem que ir no oculista, fazer uma avaliação ocular, mas a gente sabe que hoje a principal causa de cefaleia é oscilação pressórica. Certo. Nós temos aqui a participação da Marta. Ela conta que foi diagnosticada com hipertensão, faz o uso de medicação naquele Homes H, não é isso? Só que, porém, os batimentos dela permanecem altos, mesmo depois do uso da medicação. E ela foi ao médico novamente, onde foi receitado outra medicação, o Ancoron. Mesmo assim, os batimentos continuam altos. É normal? O que ela tem que fazer? Tem algum exame que ela possa fazer, doutora? Tem que ser avaliado individualmente, né, para a gente avaliar o porquê que isso está acontecendo, mas assim, o fato de eu ter pressão alta não quer dizer que eu não posso ter outras doenças, como aceleração, como arritmia do coração. Eu oriento procurar nós lá da equipe para a gente poder fazer uma avaliação mais detalhada para poder resolutividade nisso. É isso. Pessoal, a gente está tendo muitas perguntas, muitos questionamentos, isso é muito bom, com certeza, né? Nós já vamos ter, nosso próximo encontro já tem data marcada, que vai ser no dia 15 de março, então, essas perguntas que às vezes nós não conseguimos responder, nós vamos pedir aos doutores para fazer uns stories, né? Respondendo todas as perguntas, porque o nosso tempo, infelizmente, já está quase no final. Mas vamos lá, a mais essa participação, a Thaís Araújo, ela quer saber se a ansiedade faz parte do coração também, ou o que ela tem que fazer para controlar. Eu creio que vocês vão saber explanar por alto, né? O que ela pode estar fazendo. A ansiedade é aquele fator que a gente comentou aqui mais cedo. Ela pode desencadear diversos fatores adrenérgicos no coração,
desde taquiarritmias, desde oscilação pressórica. Então, a gente precisa estabelecer claramente se essas questões cardíacas, seja palpitações, oscilação da pressão, são realmente só relacionadas ao estresse emocional, doenças da ansiedade, ou se não tem alguma doença cardiovascular escondida por trás disso também. Certo. Essa é a importância dos exames complementares. Certo. Muitas vezes, né, eles vão até o consultório, fazem uma consulta rápida, imagino que aí não faz os exames, por isso que é sempre muito importante, né? A Edivânia Alves, ela encaminhou a seguinte pergunta: doutora, minha mãe é cardíaca e vive com tosse, será por quê? Bom, algumas doenças do coração, principalmente às vezes insuficiência cardíaca, que é quando o coração está inchado, que a gente fala, ela pode dar um pouco de líquido no pulmão e isso cursar com tosse, é um dos sintomas que a gente tem. É claro, assim, a gente não está falando de um paciente específico, mas assim, uma das causas de tosse do ponto de vista cardiológico é quando tem um pouco de líquido no pulmão levado pela dificuldade de bombeamento do coração. Certo. Nós temos também aqui a pergunta do Anderson de Oliveira. Doutor, toda pessoa que tem problema no coração pode praticar, né, atividade física? Nós falamos, né, há pouco sobre isso. Então vamos lá da Isabela Pereira. Meu primo estava com dor no peito, ele fez um eletro do coração e não deu nada. E depois ele teve infarto. É comum fazer o eletro do coração e não dar nada e depois a pessoa ter problema no coração? Isabela, muito boa pergunta. A gente depara cotidianamente com isso no consultório. O eletro, ele é um exame que ele serve para ser feito no momento exato da dor. Então, assim, ele é um exame estático. Então, se o paciente sentiu a dor, no momento da dor, a gente tem geralmente uma lacuna de tempo de 10 minutos para realizar o eletrocardiograma. Se realizado nesse tempo, a chance de pegar alguma alteração é satisfatória. Passado o tempo, para exame complementar, ele não tem check-up, né, Nora? Às vezes o pessoal acha que fazer um eletro fez check-up. Não tem muita fidedignidade para fazer o diagnóstico de doença do coração. Aí entra a questão do teste ergométrico, e eu vou puxar o gancho aqui para falar de um outro exame que a gente tem, que hoje a gente considera como a cereja do bolo lá da clínica, que é a angiotomografia de coronárias, que é um exame hoje não invasivo, que tem uma equivalência de diagnóstico com o cateterismo, que é um exame invasivo, para esses estudos. Pacientes que têm sintomas recorrentes, pacientes que têm risco alto de doença coronariana, a gente pode submeter esse paciente a uma angiotomografia, que é um exame de avaliação anatômica. Esse exame nos precisa anatomicamente as coronárias do paciente. Se o paciente tem placa de cálcio, se o paciente tem placa de gordura, ele precisa quantos por cento de obstrução pode estar tendo aquela coronária. Então, assim, ele não é um exame que vai resolver o problema. Então, essa é a grande diferença entre angiotomografia e cateterismo. O cateterismo, ele é um exame é um procedimento mais resolutivo para fazer a desobstrução. Agora, para poder fazer o diagnóstico, para fazer um estudo, a angiotomografia hoje é o padrão ouro. E graças a Deus a gente conseguiu implementar, porque quando a gente submete o paciente à angiotomografia, a gente consegue reduzir em aproximadamente até 80% os eventos cardiovasculares que o paciente possa ter no prazo de 2 até 5 anos. Certo. Acho que o nosso tempo já encerrou. Eu agradeço aqui a participação de todos, doutora Carolina, doutor Tiago, que aqui nós temos muitas perguntas, mas você que enviou a sua pergunta, não se preocupe, os doutores irão responder a sua pergunta logo mais, né? Nós faremos alguns vídeos, vocês podem estar mandando no WhatsApp da Clínica Vitale, é o 629-8633-9247, que eles irão responder, tá bom? O pessoal, vocês que enviaram as perguntas do YouTube, no Instagram, a Rede Serra Azul vai enviar para nós e eles irão responder sim. Infelizmente, né, nosso tempo já finalizou. Eu agradeço aqui a participação rapidinho da Isabela, da Marília, está aqui, né, parabenizando profissionais competentes e atualizados.
Eles agradecem a Lucilene, a Kelly, William Noleto, doutora Carliane Barros, doutora Flávia, doutora Camila Queiroz, enfim, todos que estão aí nos acompanhando. Doutor Tiago, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o espaço. Espero que a gente consiga ter resolvido algumas das dúvidas, que são muitas, e lembrar para vocês que o nosso próximo programa vai ser dia 15 de março, e até lá as dúvidas que forem chegando, vai mandando lá no Instagram da clínica que a gente vai tentando responder nesse intervalo de tempo aí. É isso aí, doutora Carolina, também muito obrigada pela participação, com certeza foi muito esclarecedor, né, essas respostas que vocês, né, repassaram a toda a população que nos acompanha. Eu agradeço a oportunidade, lembrando que o programa Vitale Saúde é uma prestação de serviço para a população. Então, assim, para o nosso próximo programa, do dia 25, vamos soltar as caixinhas para ver que tema que vocês querem. Dia 15. Dia 15. Isso, aí qual que vai ser o tema? Porque não vai ser a cardiologia. Vamos buscar se é na pediatria, se é na nutrologia, se é na geriatria, para a gente trazer nossos profissionais para tirar todas as dúvidas de vocês. É isso aí. E nós, então, já convidamos para você participar do próximo encontro, que será no dia 15 de março. E você que ainda não segue as redes sociais da Clínica Vitale, nos siga, nos acompanhe, porque eles sempre estarão postando, dando dicas, esclarecendo todas as suas dúvidas. E qualquer dúvida, só nos encaminhar no 629-8633-9247. O programa Vitale Saúde encerra por aqui, mas eu te aguardo no próximo dia 15 de março. Vitale Saúde. Vitale Saúde.